Ela falou tão alto que até as clientes da manicure pararam para ouvir. Minha sogra é muito metida. O som ecoou pelo salão inteiro, cortando conversas e fazendo cabeças se virarem. Eu estava a poucos metros de distância, fingindo folhear uma revista enquanto esperava minha vez. Mas cada palavra atingiu meu peito como uma pedrada. Meu nome é Vera. Tenho 52 anos. E desde que meu filho Pedro se casou com Eduarda há 3 anos, aprendi que o silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Não por covardia, mas por estratégia. Viúva há 10 anos, construí minha vida do zero depois que meu marido morreu, deixando apenas dívidas e promessas quebradas. As primeiras semanas após o funeral foram um borrão de papéis para assinar, contas para quitar e a realidade amarga de descobrir que o homem com quem vivi 22 anos havia mentido sobre quase tudo. O seguro de vida que ele tanto prometia? Inexistente. A reserva de emergência? Também uma mentira. Sobrou apenas uma casa com hipoteca atrasada e um filho de 19 anos prestes a entrar na faculdade. Enquanto outros viúvas se entregavam ao luto, eu não tive esse luxo. Trabalhei como diarista durante 2 anos, acordando às 5 da manhã para limpar casas alheias, antes que os donos acordassem. Depois virei cozinheira em um restaurante pequeno do centro, onde ficava de pé por 12 horas seguidas, preparando pratos que mal podia pagar para comer. Cada centavo era contado, cada gasto planejado. Pedro nunca soube dos sacrifícios que fiz para manter sua faculdade em dia. Para ele, eu era apenas sua mãe forte, que se virava bem depois da morte do pai. Nunca contei sobre as noites em que chorei no banheiro, exausta, ou sobre as vezes que fingi não ter fome para que sobrar mais comida para ele. Com o tempo, consegui juntar dinheiro suficiente para investir no que realmente entendia: beleza e cuidado feminino. Sempre gostei desse universo. Desde pequena observava minha mãe se arrumando para ocasiões especiais, a maneira como ela se transformava diante do espelho. Comecei pequeno, fazendo unhas em casa, depois expandindo para outros serviços. O negócio cresceu naturalmente, uma cliente indicando outra, até que me associei ao Salão da Marina. Sempre fui discreta sobre meus negócios. Pedro pensava que eu apenas ajudava no salão da Dona Marina, uma espécie de trabalho meio período para me manter ocupada. Nunca corrigi essa impressão. Para que criar expectativas ou despertar cobranças? Preferia que ele focasse na própria carreira, em construir sua vida sem se preocupar com o que a mãe fazia ou deixava de fazer. Quando Pedro me apresentou Eduarda, 3 anos atrás, tentei genuinamente gostar dela. Era uma moça bonita, formada em administração, com planos ambiciosos para o futuro. Falava rápido demais e ria alto demais, mas pensei que fosse nervosismo inicial. Pedro estava apaixonado, e isso bastava para mim. Ou pelo menos deveria bastar. Os primeiros sinais de conflito apareceram sutis. Eduarda fazia comentários aparentemente inocentes sobre minha idade avançada para certas roupas, sobre como eu me cuidava demais para uma viúva. Quando soube que eu frequentava salões de beleza regularmente, ergueu uma sobrancelha com expressão de desaprovação mal disfarçada. Dona Vera, a senhora não acha que é um pouco, como posso dizer, exagerado? Gastar tanto dinheiro com essas coisas? Perguntou uma vez durante um almoço de domingo. Pedro riu, pensando que fosse brincadeira, mas eu reconheci o tom. Era o mesmo que algumas patroas usavam comigo quando eu era diarista. Aquela mistura de condescendência e julgamento moral. Cada um gasta seu dinheiro como quer, respondi calmamente, cortando um pedaço de carne com mais força do que necessário. Eduarda me via como uma sogra aposentada que se achava demais por frequentar salões caros. Para ela, eu era apenas uma velha que não sabia seu lugar na família dela. Sim, família dela. Porque foi assim que passou a se referir à nossa dinâmica familiar depois do casamento. Pedro era seu marido. A casa deles era nossa casa. E eu era uma visita tolerada, mas não muito bem-vinda. As pequenas humilhações começaram como gotas de chuva, isoladas, fáceis de ignorar.
Eduarda esquecia de me convidar para eventos familiares importantes. Depois se desculpava com um sorriso falso, dizendo que pensou que eu não me interessaria. Quando eu chegava nas reuniões, ela já havia organizado tudo à sua maneira, me relegando ao papel de convidada em situações onde deveria ser protagonista. Mãe, você não precisa se incomodar em cozinhar para o aniversário do Pedro, dizia ela, com um tom que fingia gentileza. Já encomendei tudo no buffet. Você pode só relaxar e aproveitar a festa. O que soava como consideração era, na verdade, uma forma elegante de me excluir. Minha comida, que Pedro sempre elogiou, foi substituída por salgadinhos industrializados e pratos requentados. Aos poucos, fui sendo empurrada para as margens da própria família. Pedro, absorvido pela vida de casado e pela carreira em ascensão, não percebia as sutilezas. Quando eu tentava comentar algo, ele balançava a cabeça com um sorriso indulgente. Mãe, você está exagerando. A Eduarda te adora. Não, ela não me adorava. E eu sabia disso toda vez que ela falava comigo usando aquele tom particular que reservava para pessoas que considerava inferiores. O mesmo tom que usava com as funcionárias do salão onde nos encontrávamos hoje. A verdade é que Eduarda nunca se deu ao trabalho de me conhecer de verdade. Criou uma versão conveniente de quem eu era. A sogra entediada que desperdiçava dinheiro com futilidades. E decidiu que essa versão era suficiente. Nunca perguntou sobre meu passado, sobre como consegui me reerguer depois da morte do marido, sobre os sacrifícios que fiz para criar Pedro sozinha. Para ela, eu era apenas um obstáculo ocasional em seu relacionamento perfeito. Uma lembrança incômoda de que Pedro tinha uma vida antes dela. E talvez fosse exatamente por isso que ela sentia necessidade de me diminuir publicamente, de me colocar em meu devido lugar, sempre que possível. Hoje, sentada naquele salão, ouvindo-a dizer para as amigas que eu era muito metida, senti algo diferente. Não era mais a tristeza resignada dos últimos anos. Era algo mais próximo da curiosidade. Curiosidade para ver até onde ela levaria essa performance, até onde estava disposta a ir para me humilhar diante de estranhas. Fechei a revista e me acomodei melhor na cadeira, decidindo que hoje não sairia de lá. Hoje ficaria para ver o show até o final. Afinal, tinha tempo de sobra. E mais recursos do que Eduarda imaginava para lidar com situações como essa. O que ela não sabia ainda é que algumas sogras metidas têm bons motivos para sê-lo. Naquela tarde de sábado, cheguei ao salão para meu usual retoque nas unhas. Era meu momento sagrado da semana. 2 horas de paz, onde ninguém esperava nada de mim além de escolher a cor do esmalte. O salão da Marina sempre foi meu refúgio. Um lugar onde me sentia verdadeiramente eu mesma, longe dos julgamentos e expectativas familiares. Quando empurrei a porta de vidro, o sininho anunciou minha chegada com seu som familiar. O ambiente estava mais movimentado que o normal para um sábado à tarde. Vozes femininas preenchiam o espaço, criando aquele burburinho característico de quando mulheres se reúnem para relaxar e conversar. Foi então que a vi. Eduarda estava ali, ocupando a poltrona central como se fosse sua segunda casa, rodeada por 3 amigas que eu não conhecia. Todas bem vestidas, com aquele ar de suficiência que algumas mulheres cultivam como um acessório caro. Elas riam alto demais, gesticulavam exageradamente, e cada comentário era pontuado por gargalhadas que soavam artificiais. Por um momento pensei em dar meia volta e voltar outro dia. Não estava com humor para confrontos, e a presença dela sempre trazia uma tensão que eu preferia evitar. Mas algo me fez ficar. Talvez fosse teimosia, talvez fosse cansaço de sempre ceder terreno. Decidi que tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outra pessoa. Me dirigi discretamente à recepção, cumprimentei a menina com um aceno e me sentei numa das cadeiras de espera, pegando uma revista de beleza para fingir que estava entretida. A partir daquela posição, podia observar o grupo de Eduarda sem chamar atenção. Gente, vocês não imaginam o que eu tenho que aguentar, dizia ela,
fazendo uma careta dramática enquanto a manicure trabalhava em suas unhas. Sogra é uma praga mesmo. A minha então nem se fala. As amigas se inclinaram para a frente, como se ela fosse compartilhar o segredo mais suculento do mundo. Uma delas, uma loira de cabelos curtos e óculos escuros mesmo dentro do salão, deu uma risadinha cúmplice. Conta logo. O que ela fez agora? Eduarda suspirou teatralmente, como se carregar o peso do mundo nas costas. Ela fica se achando, sabe? Se mete em tudo, acha que entende de tudo. E o pior, vive gastando dinheiro à toa com essas coisas de beleza. Senti meu estômago se contrair. Ela estava falando de mim, bem na minha frente, como se eu fosse invisível. As outras mulheres faziam expressões de falsa compaixão, balançando a cabeça em apoio solidário. Imagina, fazer as unhas deve custar uma fortuna. De onde será que ela tira dinheiro para isso? Perguntou outra amiga, uma morena de cabelos longos que mexia no celular enquanto falava. Deve ser da aposentadoria, respondeu Eduarda com desdém. Ou então o Pedro que banca tudo e não fala nada. Homem é assim mesmo, não tem coragem de cortar as regalias da mamãe. O sangue subiu à minha cabeça. Pedro não bancava nada, nunca precisou bancar. Mas Eduarda não sabia disso. E estava criando uma narrativa conveniente onde eu era a sogra parasita que drenar recursos da família. Minha sogra já morreu, graças a Deus, comentou a terceira amiga, uma ruiva de voz estridente. Mas quando era viva, era insuportável também. Ficava dando palpite em tudo, como se soubesse melhor que a gente como cuidar da própria casa. Exato. Eduarda bateu a mão livre na poltrona, fazendo a manicure dar um pulo. A minha é igualzinha. Fica se achando a dona da razão, como se tivesse autoridade sobre minha família. E o Pedro, coitado, fica no meio, sem saber como lidar. Mordi o lábio com força. Pedro não estava no meio de nada, porque não havia conflito declarado. Eu sempre fui cuidadosa para não colocá-lo em situações difíceis. Sempre engoli as provocações dela em silêncio. Mas aparentemente, minha discrição estava sendo interpretada como submissão. E ela vem aqui regularmente? Perguntou a loira, olhando ao redor como se estivesse avaliando o local. Toda semana. Unha, cabelo, essas frescuras todas. Imagina o dinheiro que vai nisso? Poderia estar ajudando a gente com as despesas da casa, mas não. Prefere se esbaldar aqui. A mentira me atingiu como um tapa. Eu nunca havia sido convidada a contribuir com as despesas da casa deles. Nunca havia sido sequer informada sobre a situação financeira do casal. Pedro sempre fez questão de mostrar independência, e eu respeitei isso. Mas agora, na versão de Eduarda, eu era a sogra egoísta que se recusava a ajudar. Sogras são todas iguais, suspirou a morena. Acham que sabem mais da vida que a gente, se metem onde não são chamadas. A minha cunhada vive reclamando da dela também. É uma geração diferente, concordou Eduarda, com um tom de falsa compreensão. Elas não entendem que os tempos mudaram, que hoje as mulheres são independentes. Ficam presas naquela mentalidade antiga de que o filho sempre vai precisar da mamãe. Eu me segurei para não soltar uma risada amarga. Independente? Eduarda, que nunca trabalhou um dia sequer depois de se casar com Pedro? Que vivia reclamando que ele não ganhava o suficiente para manter o padrão de vida que ela desejava? Pelo menos ela não mora com vocês, comentou a ruiva. Imagina ter que aguentar sogra em casa todo dia. Ainda bem que não, Eduarda fez uma careta de horror. Já basta ela aparecer de surpresa nos fins de semana, com aquele jeito dela de querer organizar tudo. Semana passada ela quis sugerir uma receita para o jantar que eu estava preparando. Imagina. Mais uma mentira. Eu nunca aparecia de surpresa. Sempre ligava antes. Sempre perguntava se era um bom momento. E sobre a receita, ela havia me pedido ajuda porque não sabia como temperar o frango. Mas na versão dela para as amigas, eu era a sogra intrometida que invadia a cozinha alheia. Você tem que botar limite, aconselhou a loira. Sogra é que nem criança. Se não educar, vira um problema sem solução. Já tentei ser sutil. Eduarda suspirou mais uma vez. Mas ela não entende indiretas. Acho que vou ter que ser mais direta mesmo.
Quando me viu, não disfarçou o desprezo. Pelo contrário, pareceu ver minha presença como uma oportunidade de ouro para sua performance. Os olhos dela brilharam com uma malícia que me fez entender que tudo aquilo tinha sido calculado. Ela sabia que eu estaria ali. Talvez até tivesse planejado toda aquela encenação. "Olha só quem chegou!" disse em voz alta, fazendo questão de que todo o salão ouvisse. "A sogra metida que só atrapalha!" O salão inteiro ficou em silêncio. Conversas cessaram no meio das frases. Secadores foram desligados. Até a música ambiente pareceu diminuir de volume. Todas as cabeças se viraram na minha direção, e eu senti o peso de uma dúzia de olhares curiosos e constrangidos. As amigas de Eduarda riram, como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Mas o som saiu forçado, artificial. Mesmo elas pareciam surpresas com o nível de crueldade pública da amiga. "Fica se achando porque vem aqui", continuou ela, gesticulando dramaticamente com a mão livre. "Mas é só uma velha que não sabe o lugar dela. Deve gastar a aposentadoria toda aqui dentro." A loira completou, tentando manter o tom de brincadeira, mas claramente desconfortável. "Sogras são todas assim mesmo, se acham as donas da razão." Eu me sentei em silêncio, sentindo o calor subir pelas bochechas. Não de vergonha, mas de uma raiva fria e calculada que eu não sentia há anos. Observei a performance dela, a maneira como saboreava cada palavra cruel, como se alimentava da humilhação que tentava me impor. As funcionárias do salão trocavam olhares desconfortáveis entre si. Algumas clientes tentavam fingir que não estavam ouvindo, mergulhando o rosto nas revistas ou nos celulares. Outras observavam abertamente, como se estivessem assistindo a um reality show. Marina, que estava atendendo uma cliente do outro lado do salão, parou o que estava fazendo e olhou na nossa direção com uma expressão que eu não consegui decifrar. Havia algo em seus olhos, uma mistura de nervosismo e... Seria divertimento? Eduarda continuava sua apresentação, agora com plateia garantida. "Vocês não sabem o que é ter uma sogra que se acha. Aparece aqui toda semana gastando dinheiro que não tem só para mostrar serviço. E depois fica reclamando que a gente não dá atenção suficiente para ela." Mais mentiras. Eu nunca reclamei de falta de atenção. Na verdade, sempre fui cuidadosa para não parecer carente ou necessitada. Mas na narrativa de Eduarda, eu era simultaneamente a sogra intrometida e a sogra carente, dependendo do que servia melhor para seus propósitos. "Deve ser difícil mesmo", murmurou a morena, mas seu tom não soava mais tão convicto. Talvez a crueldade pública estivesse começando a incomodá-la também. "Vocês não imaginam." Eduarda balançou a cabeça dramaticamente. "Semana passada ela disse que minha comida estava sem sal." Imaginem! Como se eu não soubesse cozinhar. Eu me lembrei perfeitamente daquela ocasião. Pedro havia reclamado que o feijão estava insosso, e eu apenas concordei quando ele me perguntou se também achava que faltava tempero. Não foi um comentário direcionado a Eduarda, foi uma conversa entre mãe e filho. Mas na versão dela, eu havia criticado publicamente suas habilidades culinárias. Folheei a revista com mais força do que necessário, fazendo o papel fazer barulho. Parte de mim queria se levantar e sair dali imediatamente, preservar o pouco de dignidade que ainda me restava. Outra parte, porém, queria ficar e ver até onde ela levaria aquele espetáculo constrangedor. Foi quando percebi que Marina estava se aproximando, caminhando com passos decididos na nossa direção. Havia algo em sua postura, uma determinação que me fez suspeitar que o show de Eduarda estava prestes a tomar um rumo inesperado. Marina se aproximava com aquela expressão que eu conhecia bem, a mesma que usava quando precisava resolver situações delicadas no salão. Mas Eduarda, absorta em sua performance, não percebeu a mudança no ambiente. Continuava alimentando sua plateia cativa com detalhes cada vez mais cruéis sobre a sogra problemática. "Gente, vocês não sabem o que é conviver com alguém assim", dizia ela, agora gesticulando com ambas as mãos, enquanto a manicure tentava contornar seus movimentos exagerados. "Ela acha que porque criou o Pedro sozinha,
Isso lhe dá direito de se meter na vida da gente para sempre. A loira de óculos escuros assentiu com vigor excessivo. Ah, essa história de mãe solteira é sempre a desculpa, né? Como se fosse obrigação dos filhos sustentarem os caprichos da mãe para o resto da vida. Senti uma pontada no peito. Elas falavam da minha história como se fosse uma estratégia manipulativa, como se os anos de luta e sacrifício fossem apenas um teatro para conseguir regalias. Como se eu tivesse escolhido ficar viúva aos 42 anos para ganhar simpatia. Exato. Eduarda bateu na poltrona novamente. E o pior é que ela nunca se casou de novo. Fica grudada no Pedro como se ele fosse marido dela. É meio esquisito, se vocês me entendem. A insinuação me fez engolir em seco. Ela estava sugerindo algo doentio na relação entre mim e meu filho, transformando meu amor maternal em algo pervertido para suas amigas. Era um nível de crueldade que eu não esperava, mesmo vindo dela. Nossa, que situação! Murmurou a ruiva, mas seu tom havia mudado. Mesmo ela parecia desconfortável com o rumo da conversa. E olhem só, Eduarda apontou discretamente na minha direção. Está ali, ouvindo tudo e não fala nada. Deve estar morrendo de raiva por dentro, mas não tem coragem de se defender. Típico de gente que se faz de vítima. As outras mulheres me lançaram olhares rápidos e desviaram os olhos imediatamente, claramente constrangidas. O que havia começado como uma fofoca divertida estava se transformando em algo cruel demais, mesmo para os padrões de um salão de beleza. Continuei fingindo ler a revista, mas minha mente estava em outro lugar. Pensava nos anos de trabalho duro para criar Pedro, nas noites mal dormidas quando ele ficava doente, nos sacrifícios que fiz para que ele pudesse estudar. Pensava nas vezes que comi apenas um sanduíche para que sobrasse comida para ele, nas roupas que usei até ficarem gastas para que ele sempre tivesse roupas novas. Eduarda não sabia de nada disso. Para ela, eu era apenas um obstáculo incômodo em sua vida perfeita. Uma lembrança desagradável de que Pedro teve uma vida antes dela. E agora estava usando esse espaço público para me destruir simbolicamente, para me colocar no lugar que considerava apropriado para mim. Sabe o que mais me irrita? Continuou ela, aquecendo-se para o clímax de sua apresentação. É que ela fica fazendo esse drama de mulher forte e independente, mas na verdade é só uma velha carente que não aceita que o filho cresceu. A morena de cabelos longos mexeu no celular desconfortavelmente. Eduarda, talvez você devesse... Devesse o quê? Ficar quieta enquanto ela atrapalha a minha vida? Eduarda riu com amargura. Vocês não entendem porque não convivem com isso todo dia. É um estresse constante. Marina havia parado a alguns metros de distância, observando toda a cena com uma expressão que misturava incredulidade e algo parecido com diversão. Seus olhos encontraram os meus por um momento, e ela fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, como se estivesse me perguntando se eu queria que ela interviesse. Balancei a cabeça levemente. Não ainda. Queria ver até onde Eduarda estava disposta a ir. E por que você não conversa direto com ela? Sugeriu a loira, numa tentativa clara de amenizar a situação. Às vezes, um diálogo franco resolve essas coisas. Eduarda soltou uma gargalhada áspera. Conversar? Com ela? Vocês acham que não tentei? Ela é do tipo que não entende indiretas e finge que não ouve as diretas. É uma tática clássica de quem quer se fazer de coitada. Mais uma vez, ela distorcia a realidade. Eu nunca fingi não entender suas provocações. Simplesmente escolhi não reagir a elas, por consideração ao Pedro e para evitar conflitos desnecessários. Mas na versão de Eduarda, minha diplomacia era manipulação. Semana passada, continuou ela, eu falei claramente que seria melhor se ela ligasse antes de aparecer em casa. Sabe o que ela fez? Ficou com cara de ofendida, como se eu tivesse pedido algo absurdo. Eu me lembrava perfeitamente daquele episódio. Havia ido visitá-los num domingo à tarde, depois de ligar 3 vezes e ninguém atender. Quando cheguei, encontrei a casa cheia de amigos dela, uma festa improvisada que ela não havia mencionado. Eu me senti constrangida e saí logo em seguida.
2 dias depois, ela me ligou para esclarecer que era melhor eu avisar com antecedência quando quisesse visitar. Eu disse numa boa, continuou Eduarda, que era para evitar situações embaraçosas, tipo ela chegar na hora errada. Mas ela ficou magoada, como se eu estivesse proibindo ela de ver o próprio filho. Complicado mesmo, murmurou a ruiva, mas seu tom estava cada vez menos convicto. E o Pedro não fala nada? Perguntou a morena. Ah, homem é assim mesmo. Não gosta de confusão. Fica fingindo que não vê para não ter que tomar partido. Eduarda suspirou dramaticamente. Coitado, fica dividido entre a mãe e a esposa. É uma situação injusta para ele. Injusta para ele? Pedro nunca reclamou de conflito entre nós porque não havia conflito. Pelo menos não da minha parte. Eu sempre fui cuidadosa para não colocá-lo em situações difíceis, sempre respeitei o espaço do casal. Mas Eduarda estava criando um drama onde não existia, se colocando como vítima de uma situação que ela mesma provocava. Vocês sabem o que mais me deixa irritada? Ela se inclinou para a frente, baixando a voz como se fosse revelar um grande segredo. É que ela fica bancando a independente. Mas todo mundo sabe que vive às custas do filho. E ainda tem coragem de vir gastar dinheiro aqui, como se fosse madame. O comentário sobre viver às custas do Pedro me fez cerrar os punhos. Era exatamente o oposto da verdade. Eu sempre fiz questão de manter minha independência financeira. Sempre recusei a ajuda dele, mesmo quando passava por dificuldades. Mas Eduarda havia criado uma narrativa conveniente onde eu era a mãe parasita que drenava recursos da família. Olha, gente, disse a loira claramente querendo mudar de assunto. Que tal falarmos de outra coisa? Que cor vocês acham que combina com meu tom de pele? Mas Eduarda não estava disposta a abandonar seu palco. Não, sério, vocês precisam entender o que é conviver com isso. É como ter uma adolescente rebelde em casa, só que com 50 anos. 52, pensei automaticamente. E me senti ridícula por me incomodar com um detalhe tão pequeno quando ela estava me destroçando publicamente. Ela fica fazendo birra por qualquer coisa, continuou Eduarda. Semana passada, eu comentei que a roupa dela estava muito jovem para a idade. Não foi maldade, foi só uma observação. Mas ela ficou emburrada o resto do dia. Mais uma distorção. Ela havia dito, na frente de várias pessoas, que mulher da minha idade não deveria usar jeans, que era falta de noção. Eu não fiquei emburrada, apenas desconfortável com o comentário público sobre minha aparência. Marina se aproximou mais um pouco, e agora estava próxima o suficiente para ouvir cada palavra. Sua expressão havia mudado completamente. O divertimento havia desaparecido, substituído por algo que parecia incredulidade e crescente irritação. E o pior, Eduarda estava chegando ao clímax de sua performance. É que ela acha que entende de tudo. De relacionamento, de casa, de vida. Como se os conselhos de uma viúva solitária fossem ter alguma utilidade para um casal jovem. A descrição de viúva solitária foi como um soco no estômago. Ela havia reduzido toda a minha existência a isso. Uma mulher sozinha, amarga, que tentava viver através da vida do filho porque não tinha vida própria. As amigas dela agora estavam visivelmente desconfortáveis. A conversa havia ultrapassado os limites do que era socialmente aceitável, mesmo para a fofoca de salão de beleza. Elas trocavam olhares entre si, como se estivessem procurando uma maneira educada de encerrar o assunto. Foi então que Marina deu mais alguns passos na nossa direção, secando as mãos no avental com movimentos nervosos. Havia algo em sua postura que me fez suspeitar que a situação estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Eduarda, ainda absorta em sua performance, não notou a aproximação. Continuava gesticulando e falando alto, alimentando-se da atenção que havia conseguido capturar. Não fazia ideia de que estava prestes a descobrir exatamente quem era a velha metida de quem tanto falava. Marina se aproximou com passos decididos, e pela primeira vez em toda aquela tarde, Eduarda pareceu notar que algo estava acontecendo.
Ela ergueu os olhos da manicure e viu Marina parada bem ao lado de sua poltrona, com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Com licença, disse Marina, com uma voz que cortou as gargalhadas e fez o salão inteiro voltar a ficar em silêncio. Preciso falar uma coisa. Eduarda piscou, confusa, como quem acorda de um sonho. Algum problema, Marina? Na verdade, sim. Marina secou as mãos no avental mais uma vez, claramente tentando controlar os nervos. Tem sim um problema muito sério. As amigas de Eduarda se entreolharam, intrigadas. O clima havia mudado completamente. Não era mais uma sessão de fofoca descontraída. Havia uma tensão no ar que todas podiam sentir. Que problema? Perguntou Eduarda com um tom ligeiramente irritado, como se Marina estivesse interrompendo um momento importante. Marina olhou rapidamente na minha direção, e eu vi algo em seus olhos que parecia ser um pedido de desculpas antecipado. Então ela se virou para Eduarda e falou em voz alta o suficiente para que todo o salão ouvisse. Dona Vera, mil desculpas. Não sabia que sua nora estava aqui causando constrangimento. O rosto de Eduarda se contraiu em confusão. Como assim? Eu não estou causando constrangimento. Estava só conversando com minhas amigas. Conversando. Marina repetiu a palavra como se tivesse gosto amargo. A senhora estava falando mal da sócia do estabelecimento, bem na frente dela. Isso sim é constrangedor. Foi como se alguém tivesse desligado todo o som do mundo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Eduarda ficou com a boca aberta, processando as palavras que havia acabado de ouvir. Sócia, ela conseguiu murmurar, com a voz saindo estranha. A senhora gostaria que eu chamasse a gerente? Marina continuou, dirigindo-se a mim, mas falando alto o suficiente para que todos ouvissem cada palavra. Ou prefere que eu mesma explique para essa jovem quem realmente é a Dona Vera? Senti todos os olhares do salão convergindo para mim. Clientes, funcionárias, até mesmo as amigas de Eduarda me observavam com uma mistura de curiosidade e incredulidade. Mas meus olhos estavam fixos no rosto de Eduarda, vendo-a desmoronar em tempo real. Não precisa chamar ninguém, Marina, respondi calmamente, fechando a revista e a colocando na mesinha ao lado. Acho que você pode explicar pessoalmente. Marina assentiu e se virou para Eduarda, que continuava parada como uma estátua. Quero que saibam que estão falando da sócia majoritária deste estabelecimento. O som que saiu da garganta de Eduarda foi quase inaudível, algo entre um suspiro e um gemido. Suas amigas se entreolharam com expressões de choque absoluto, como se estivessem assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Isso não pode estar acontecendo, murmurou a loira, tirando os óculos escuros pela primeira vez desde que chegara. Mas Marina não havia terminado. Aliás, suas unhas de graça dos últimos 2 anos? Cortesia da sua sogra. Foi aí que Eduarda desabou completamente. Toda a cor saiu de seu rosto, deixando-a com uma palidez doentia. Suas mãos tremeram tanto que a manicure teve que parar o trabalho para não machucá-la. Não, não pode ser verdade. Ela balbuciou, olhando para mim como se me visse pela primeira vez na vida. Levantei-me da cadeira devagar, com toda a dignidade que consegui reunir. Cada passo em direção a ela parecia uma eternidade, mas eu sabia que aquele era meu momento. Após anos de humilhações silenciosas, finalmente chegara a hora da verdade. É verdade sim, querida, disse parando bem na frente dela. Cada unha que você fez aqui nos últimos 2 anos, cada tratamento, cada produto que usou, tudo por minha conta. Eduarda tentou falar, mas nenhum som saiu. Ela apenas me olhava com os olhos arregalados, tentando processar a magnitude do que havia descoberto. Mas como? Conseguiu sussurrar finalmente. Como o quê? Como uma velha aposentada consegue ser sócia de um salão? Perguntei, mantendo o tom calmo, mas deixando uma pitada de ironia escapar. Talvez porque nem tudo seja o que parece, Eduarda. As amigas dela estavam claramente em choque. A loira guardou o celular rapidamente, como se quisesse desaparecer. A morena olhava para os próprios pés, visivelmente constrangida.
A ruiva mexia nervosamente no cabelo, evitando qualquer contato visual. A senhora nunca disse nada. Eduarda conseguiu articular com a voz saindo embargada. Nunca disse porque nunca me perguntou. Respondi simplesmente. Você criou uma versão conveniente de quem eu era e decidiu que isso era suficiente. Nunca se interessou em me conhecer de verdade. Marina, percebendo que a situação estava sob controle, decidiu acrescentar mais alguns detalhes, que tornaram tudo ainda mais constrangedor para Eduarda. Dona Vera é nossa sócia há mais de 5 anos, explicou para o salão inteiro. Ela investiu quando estávamos passando por dificuldades, salvou o negócio e sempre pediu para mantermos discrição sobre seu envolvimento. 5 anos? Eduarda repetiu a informação como se não conseguisse processá-la. Mas quando o Pedro e eu nos casamos, eu já era sócia aqui há 2 anos. Completei a frase por ela. E quando você começou a frequentar o salão, Marina me perguntou se deveria cobrar normalmente ou se você era convidada especial. Eu disse para não cobrar nada, porque você era família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduarda me olhava como se eu fosse um fantasma, alguém que havia acabado de se materializar do nada. Toda sua narrativa sobre a sogra parasita havia desmoronado em questão de minutos. Então, todo esse tempo, ela tentou falar, mas a voz falhou. Todo esse tempo você esteve usufruindo da generosidade da mesma pessoa que passava os fins de semana humilhando, disse Marina, com um tom que misturava indignação e constrangimento. A mesma pessoa que você acabou de chamar de velha metida que não sabe seu lugar. As lágrimas começaram a formar nos olhos de Eduarda, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de vergonha pura, da humilhação de descobrir que havia passado anos construindo uma imagem falsa e cruel de alguém que, na verdade, a tratava com uma generosidade que ela nem sonhava merecer. Uma das clientes do salão, uma senhora de cabelos grisalhos que estava fazendo escova, não resistiu e comentou em voz alta. Minha nossa, que situação mais embaraçosa. Outras pessoas começaram a murmurar entre si. E Eduarda percebeu que havia se tornado o centro das atenções de uma maneira completamente diferente da que planejara. Em vez de ser a protagonista de uma história divertida sobre sogras difíceis, havia se tornado a vilã de uma história sobre ingratidão e crueldade. Eu não sabia, conseguiu dizer finalmente, com a voz quase inaudível. Não sabia porque nunca quis saber. Respondi. E havia uma tristeza genuína na minha voz agora. Em 3 anos de convivência, você nunca me fez uma pergunta pessoal sincera. Nunca demonstrou interesse em saber quem eu realmente era, ou como consegui construir minha vida depois de ficar viúva. Eduarda baixou a cabeça, finalmente entendendo a dimensão do que havia feito. Não apenas havia me humilhado publicamente, mas havia feito isso usando recursos que eu mesma disponibilizara para ela, por consideração ao meu filho e à família que eles estavam construindo juntos. Marina olhou ao redor do salão e bateu palmas uma vez, tentando quebrar a tensão. Bem, pessoal, acho melhor voltarmos ao normal. Dona Vera, a senhora gostaria de se acomodar na poltrona VIP para seu atendimento? Olhei para Eduarda uma última vez. Ela continuava parada, pequena na poltrona, com as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Suas amigas haviam praticamente desaparecido, fingindo estar absortas em outras atividades para evitar a situação constrangedora. Por um momento senti uma pontada de piedade por ela. Afinal, ela havia acabado de descobrir que a pessoa que tanto desprezava era, na verdade, alguém que a tratara com uma generosidade inesperada. A humilhação que sentia agora era proporcional à crueldade que demonstrara minutos antes. Mas minha compaixão tinha limites. Depois de anos engolindo ofensas em silêncio, depois de ouvir minha história sendo distorcida e meu caráter sendo destruído publicamente, eu merecia pelo menos este momento de dignidade recuperada. Obrigada, Marina. Respondi, mas acho que por hoje já foi suficiente.
Tenho outras coisas para resolver. E pela primeira vez em 3 anos, foi Eduarda quem ficou em silêncio enquanto eu me retirava. Não precisei dizer uma palavra. O poder do silêncio naquele momento era mais eloquente do que qualquer discurso que eu pudesse fazer. Apenas sorri gentilmente enquanto Marina oferecia champanhe para celebrar a presença da sócia. Uma cortesia que ela sempre mantinha para ocasiões especiais, mas que agora soava como uma ironia refinada. As amigas de Eduarda começaram a sumir como fumaça. A loira murmurou algo sobre compromisso urgente e saiu sem nem terminar as unhas. A morena fingiu receber uma ligação importante e desapareceu logo em seguida. A ruiva foi a última a ir, mas não antes de lançar um olhar de pura censura para Eduarda, como se ela tivesse estragado o programa de todas. Eduarda ficou ali, sozinha na poltrona, pequena e diminuída, tentando processar a magnitude do que havia descoberto. A manicure, constrangida, perguntou baixinho se ela queria continuar o serviço, mas Eduarda apenas balançou a cabeça negativamente, incapaz de articular palavras. Observei toda aquela cena com uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação porque finalmente a verdade havia vindo à tona, porque anos de humilhações silenciosas haviam encontrado sua resposta. Tristeza porque aquela revelação marcava definitivamente o fim de qualquer possibilidade de relacionamento harmonioso entre nós. Dona Vera, Marina se aproximou discretamente. A senhora tem certeza de que não quer fazer as unhas hoje? Posso preparar um ambiente mais reservado. Obrigada, Marina, mas não será necessário. Acho que por hoje já tivemos emoções suficientes para todo mundo. Peguei minha bolsa devagar, sem pressa. Cada movimento era calculado, cada gesto transmitia a dignidade que eu havia recuperado naqueles últimos minutos. Não havia necessidade de demonstrações dramáticas ou declarações grandiosas. A verdade havia falado por si mesma. Foi quando Eduarda finalmente encontrou a voz. Dona Vera, eu preciso falar com a senhora. Parei e me virei para ela. Seu rosto estava vermelho, manchado pelas lágrimas que continuavam caindo silenciosamente. Havia algo desesperado em sua expressão, como se ela estivesse tentando encontrar palavras para um pedido de desculpas que sabia ser impossível. Eu não sabia, repetiu ela, com a voz embargada. Juro que eu não sabia de nada disso. Eu sei que você não sabia, Eduarda. Respondi calmamente. Mas isso não muda o fato de que você nunca se interessou em saber. Como assim? Suspirei, percebendo que mesmo agora, mesmo depois de tudo o que havia acontecido, ela ainda não entendia completamente a dimensão do problema. Em 3 anos de convivência, quantas vezes você me perguntou sobre minha vida? Sobre meu trabalho? Sobre como eu me sustentava? Sobre meus projetos? Eduarda abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Estava tentando se lembrar de alguma ocasião, alguma conversa, algum momento de interesse genuíno da parte dela. Nunca? Continuei, respondendo por ela. Você criou uma versão conveniente de quem eu era, a sogra aposentada que vivia às custas do filho, e decidiu que isso era suficiente. Nunca quis saber a verdade porque a mentira servia melhor aos seus propósitos. Mas eu achei que... Você achou o que quis achoar. Cortei, sem agressividade, mas com firmeza. E baseada nessa suposição, me tratou com desprezo durante anos. Me humilhou publicamente, distorceu minha história para suas amigas, me pintou como uma pessoa dependente e inconveniente. O salão inteiro observava nosso diálogo em silêncio respeitoso. Algumas clientes tinham parado seus tratamentos para acompanhar a conversa, reconhecendo que estavam presenciando algo significativo. Eu posso explicar. Eduarda tentou, limpando o rosto com as costas da mão. Posso consertar isso. Consertar como exatamente? Perguntei, genuinamente curiosa. Como você pretende consertar 3 anos de desprezo? Como vai explicar para seu marido que passou todo esse tempo humilhando a mãe dele baseada em mentiras que você mesma criou? A menção ao Pedro fez Eduarda se contrair ainda mais.
Ela havia se concentrado tanto em me destruir publicamente que não havia pensado nas consequências que isso teria em seu próprio casamento. O Pedro não precisa saber, sussurrou ela, numa tentativa desesperada de conter os danos. Soltei uma risada baixa, sem humor. Eduarda, metade das pessoas neste salão conhece minha família. Você realmente acha que isso não vai chegar aos ouvidos dele? Ela olhou ao redor, como se só agora percebesse que havia uma plateia para toda aquela situação. Várias clientes evitaram seu olhar, mas a mensagem estava clara. A história se espalharia, como todas as histórias interessantes se espalham em cidades pequenas. Por favor, ela implorou, e havia um desespero genuíno em sua voz agora. Me diga o que fazer para consertar isso. Refleti por um momento sobre sua pergunta. Parte de mim queria ser cruel. Queria aplicar a ela o mesmo tipo de humilhação que ela havia me imposto durante anos. Seria fácil fazer isso, especialmente com a audiência que tínhamos. Mas olhando para ela, pequena e destruída naquela poltrona, percebi que a vingança não me traria a satisfação que eu pensava que traria. Ela já estava sofrendo as consequências de seus atos. A humilhação que sentia naquele momento era proporcionalmente justa ao que havia me feito passar. Não há nada para consertar, Eduarda, disse finalmente. O que foi feito, foi feito. As palavras que você disse hoje, as coisas que falou sobre mim durante esses anos, isso não pode ser desfeito. Mas eu posso mudar, ela insistiu. Posso ser diferente daqui para frente. Talvez possa, concordei. Mas isso não apaga o passado. E não me obriga a fingir que nada aconteceu. Marina, percebendo que a conversa estava chegando a um ponto delicado, se aproximou discretamente. Dona Vera, se a senhora quiser, posso providenciar um ambiente mais privado para vocês conversarem. Não será necessário, respondi. Acho que já dissemos tudo o que precisávamos dizer. Eduarda me olhou com uma expressão de pânico, como se estivesse vendo sua última chance de redenção escorregando pelas mãos. Dona Vera, por favor, eu sei que errei, sei que fui horrível, mas pense no Pedro. Pense na família. A menção à família fez algo se contrair no meu peito. Era exatamente isso que ela havia usado contra mim durante anos. A ideia de que eu deveria aceitar qualquer tratamento em nome da harmonia familiar, que meu papel era ser o elo fraco que cedia para manter todos os outros confortáveis. Eduarda, disse me aproximando dela uma última vez. Durante 3 anos eu pensei na família. Pensei no Pedro, pensei em vocês, pensei na harmonia que todos queriam manter. E por isso engoli suas provocações, ignorei suas humilhações, fingi não ver o desprezo que você sentia por mim. Ela assentiu desesperadamente, como se finalmente estivesse entendendo. Mas hoje, continuei, descobri que ter dignidade também é pensar na família. É mostrar para meu filho que sua mãe merece respeito, que não é aceitável tratar as pessoas com crueldade só porque elas escolhem ser discretas sobre suas conquistas. Quando finalmente me levantei para ir embora, parei ao lado dela e sussurrei baixinho, apenas para que ela ouvisse. Da próxima vez, querida, pergunte antes de assumir quem paga a conta. Não foi uma ameaça, foi um conselho. Uma lição sobre humildade e sobre os perigos de julgar as pessoas sem conhecê-las realmente. Caminhei em direção à porta com passos firmes, sentindo o peso de todos os olhares, mas também sentindo algo que não sentia há muito tempo. Orgulho de mim mesma. Não orgulho pelo dinheiro ou pelos negócios, mas orgulho por ter finalmente defendido minha dignidade de uma forma madura e elegante. Na porta, me virei uma última vez para o salão. Eduarda continuava na poltrona, sendo consolada discretamente por Marina. Algumas clientes voltaram aos seus tratamentos, outras ainda cochichavam sobre o que haviam presenciado. Aquele lugar, que durante anos foi meu refúgio, agora carregaria para sempre a memória daquele dia. O dia em que parei de ser invisível, o dia em que a verdade veio à tona, o dia em que recuperei meu lugar na própria vida. Saí dali sabendo que meu relacionamento com Eduarda nunca mais seria o mesmo.
mas também sabendo que pela primeira vez em 3 anos, eu havia me comportado de acordo com quem realmente era, não de acordo com quem ela achava que eu deveria ser. 3 meses se passaram desde aquela tarde no salão, e a vida seguiu seu curso com uma tranquilidade que eu não experimentava há anos. Pedro me ligou no dia seguinte ao incidente, com a voz carregada de constrangimento e algo que parecia orgulho misturado à culpa. Mãe, por que você nunca me contou sobre o salão, sobre seus negócios? Estava preparando meu café da manhã quando ele ligou, observando o movimento da rua através da janela da cozinha. Era domingo, e as famílias caminhavam para a igreja, crianças correndo à frente dos pais, casais de mãos dadas. Uma cena cotidiana que me trouxe uma paz estranha. Porque não era necessário. Respondi simplesmente. Você estava construindo sua própria vida. Não precisava se preocupar com os detalhes da minha. Mas, mãe... Ele fez uma pausa longa. A Eduarda me contou o que aconteceu. O que ela disse sobre a senhora. Senti meu estômago se contrair levemente. Não pelo medo das consequências, mas pela tristeza de saber que meu filho teria que lidar com a descoberta de que a esposa havia me tratado com tanta crueldade durante tanto tempo. Ela contou a versão dela ou a versão real? Perguntei, sem amargura, apenas com curiosidade genuína. Ela contou que foi horrível com a senhora, que disse coisas terríveis sem saber quem a senhora realmente era. A voz dele saiu embargada. Mãe, me perdoa por não ter percebido, por não ter defendido a senhora. Pedro, disse gentilmente, sentando-me à mesa da cozinha. Você não tinha o que perceber porque eu fiz questão de que não percebesse. Sempre protegi vocês dos conflitos. Mas isso estava errado. Ele insistiu. Eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter notado que a Eduarda estava sendo desrespeitosa. Talvez devesse, concordei. Mas o importante é que agora você sabe. A pergunta é: o que vamos fazer com essa informação? Durante as semanas que se seguiram, Eduarda tentou se aproximar várias vezes. Mandou flores com cartões de desculpas, pediu para Pedro marcar almoços, até mesmo apareceu na minha casa uma tarde, com os olhos vermelhos e uma caixa de brigadeiros. Dona Vera, por favor, me dê uma chance de explicar, disse quando abri a porta, de pedir desculpas adequadamente. Deixei-a entrar, ofereci café e a ouvi durante 1 hora inteira. Ela chorou, se desculpou, explicou sobre suas inseguranças, sobre como se sentia intimidada por minha relação próxima com Pedro. Falou sobre a mãe ausente, sobre a necessidade de se sentir importante na família que havia adotado. Eu sei que não tenho desculpa, disse entre lágrimas. Sei que fui cruel e injusta, mas juro que não sabia sobre seus negócios, sobre sua história real. Eu sei que você não sabia, Eduarda, respondi, oferecendo-lhe um lenço. Mas você nunca quis saber. E esse foi o problema. Ela assentiu miseravelmente. Como posso consertar isso? Sendo diferente daqui para frente. Disse simplesmente. Não comigo, necessariamente, mas com outras pessoas. Aprendendo a não julgar antes de conhecer, a não criar histórias sobre pessoas baseadas em suposições. Eduarda cumpriu sua promessa de mudança, pelo menos em relação a mim. Hoje ela me trata com respeito genuíno, não o respeito forçado de quem foi pego fazendo algo errado, mas uma consideração real que nasceu do reconhecimento de que havia julgado mal uma pessoa durante anos. Pedro, por sua vez, passou a demonstrar um orgulho pela mãe que eu não via desde que ele era criança. Minha mãe é empresária, ouvi ele dizer ao telefone com um amigo. Tem negócios próprios há anos. Havia uma admiração nova em sua voz, como se estivesse me descobrindo pela primeira vez. Quanto a mim, continuei sendo a mesma mulher que sempre fui. Só que agora, eles sabem exatamente quem eu sou. Não mudei minha rotina, não mudei minha descrição natural sobre os negócios. A única diferença é que agora não preciso mais fingir ser menor do que sou para que outros se sintam confortáveis. O salão de Marina prosperou ainda mais nos últimos meses. A história do que aconteceu naquela tarde se espalhou pela cidade de uma forma curiosa.
Em vez de me prejudicar, ela trouxe uma clientela nova, mulheres que queriam conhecer a sócia que ninguém sabia que existia. Algumas vinham por curiosidade, outras porque se identificaram com minha história de reconstrução após a viuvez. A senhora virou meio que uma lenda local, riu Marina na semana passada, enquanto eu fazia meu retoque mensal. As mulheres perguntam se você vai estar aqui, querem conhecer a sogra que se revelou empresária. Que título interessante! Respondi rindo também. Pelo menos não sou mais a sogra metida. Nunca foi, disse Marina seriamente. A senhora sempre foi uma mulher forte que escolheu ser discreta. Há uma diferença. Essa diferença ficou clara para mim nos meses que se seguiram àquele sábado transformador. Percebi que havia passado anos tentando me encaixar na versão de mim que outros haviam criado, especialmente Eduarda. Tentando ser menor, menos visível, menos importante, para não ameaçar o equilíbrio que todos diziam ser necessário para a harmonia familiar. Mas a harmonia familiar construída sobre mentiras e diminuição de uma das partes não é harmonia real. É apenas um arranjo conveniente que permite que alguns se sintam melhores às custas de outros. Pedro e Eduarda parecem mais unidos agora, curiosamente. A crise os forçou a conversas importantes sobre respeito, sobre família, sobre a importância de conhecer realmente as pessoas com quem convivemos. Eduarda me disse, algumas semanas atrás, que a experiência a fez questionar outros julgamentos que havia feito sobre pessoas próximas. Comecei a perceber que faço isso com outras pessoas também, admitiu durante um almoço de domingo. Crio histórias sobre elas sem me dar ao trabalho de perguntar a verdade. Todos fazemos isso até certo ponto, respondi. O importante é reconhecer quando estamos fazendo e ter a humildade de corrigir. Hoje, 3 meses depois, posso dizer que nossa relação familiar encontrou um novo equilíbrio. Não é perfeita. Relacionamentos humanos nunca são, mas é honesta. Eduarda me respeita, Pedro me admira, e eu continuo sendo quem sempre fui, apenas sem esconder partes importantes de mim mesma. A experiência me ensinou algo valioso sobre dignidade. Durante anos, confundi dignidade com passividade. Acreditei que ser uma boa pessoa significava aceitar qualquer tratamento em nome da paz. Descobri que dignidade real é se defender quando necessário. É não permitir que outros distorçam sua história. É ter coragem de mostrar quem você realmente é, mesmo quando isso incomoda algumas pessoas. Não guardo rancor de Eduarda. Sinceramente. Ela era jovem, insegura, e reagiu à minha presença na vida de Pedro da única forma que sabia na época. O que ela fez foi errado, foi cruel, mas veio de um lugar de medo, não de maldade pura. O que guardo comigo é a lição aprendida. Nunca mais vou me diminuir para que outros se sintam maiores. Nunca mais vou fingir ser menos do que sou para preservar o ego alheio. E nunca mais vou aceitar ser tratada com desrespeito em nome de uma harmonia que só existe quando eu permaneço invisível. A vida me ensinou que algumas pessoas só conseguem nos valorizar depois que descobrem nosso valor de mercado. Eduarda me respeitou depois de saber que eu era sócia do salão. Não depois de entender que eu era uma pessoa que merecia respeito, independentemente de minha situação financeira. Isso diz mais sobre ela do que sobre mim, mas também me ensinou a importância de não esconder completamente quem somos. Não por ostentação, mas por autenticidade. As pessoas têm o direito de conhecer a versão real de nós, não apenas a versão que julgamos mais conveniente para elas. Na última semana, uma situação curiosa aconteceu. Estava no mercado quando encontrei a loira que era amiga de Eduarda, aquela dos óculos escuros. Ela me viu, corou visivelmente, e veio até mim com uma expressão constrangida. Dona Vera, disse, mexendo nervosamente nas alças da bolsa. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu naquele dia no salão. Eu não deveria ter participado daquela conversa. Você estava apenas sendo uma boa amiga, respondi sem ironia, apoiando alguém que acreditava estar passando por dificuldades. Mesmo assim, ela insistiu.
Foi cruel da minha parte rir das coisas que ela disse sobre a senhora. Depois que soube a verdade, fiquei com muita vergonha. Observei seu rosto por um momento. Havia sinceridade ali, um arrependimento genuíno que me tocou. Obrigada por vir falar comigo. Isso mostra caráter. Ela sorriu timidamente e seguiu seu caminho, mas o encontro me fez refletir sobre como nossas ações se espalham em ondas, afetando pessoas que nem imaginamos. Aquela tarde no salão não foi apenas sobre mim e Eduarda. Foi sobre todas as pessoas que presenciaram, que participaram, que levaram para casa suas próprias lições sobre julgamento e verdade. Algumas vezes me pergunto se fiz a coisa certa ao deixar a situação explodir publicamente. Se não deveria ter puxado Eduarda para um canto e conversado em particular. Mas chego sempre à mesma conclusão. 3 anos de conversas privadas e indiretas não haviam mudado nada. Às vezes, as verdades precisam vir à luz de forma dramática para que realmente sejam absorvidas. Pedro me perguntou, algumas semanas atrás, se eu estava feliz com o rumo que as coisas tomaram. Estou em paz, respondi, que é diferente de felicidade, mas talvez seja mais importante. Como assim? Felicidade vai e vem, expliquei. Paz é algo que construímos dentro de nós quando paramos de tentar ser quem não somos para agradar quem não nos valoriza realmente. Ele assentiu pensativamente. A senhora sempre foi sábia, mãe. Eu que demorei para perceber. Você não demorou para perceber, corrigi. Você apenas não precisava perceber até agora. Cada coisa tem seu tempo. Hoje, enquanto escrevo essas reflexões em meu diário, sim, comecei a escrever. Não para guardar segredos, mas para processar aprendizados. Penso em todas as mulheres que, como eu, passam anos se diminuindo para manter a paz alheia. Mulheres que engolam desaforos em nome da família, que fingem ser menos inteligentes, menos capazes, menos importantes do que realmente são. A elas, gostaria de dizer: nossa dignidade não é negociável. Nosso direito ao respeito não depende de quanto dinheiro temos, de quantos anos vivemos, ou de qual papel ocupamos na família de outras pessoas. Somos seres humanos completos, com histórias complexas, conquistas reais, e merecemos ser conhecidas e respeitadas por quem realmente somos. Não precisamos gritar nossa importância para o mundo, mas também não precisamos escondê-la por medo de incomodar. Há uma diferença entre humildade e autoanulação. Humildade é reconhecer que todos têm valor. Autoanulação é fingir que não temos nenhum. Nesta tarde de domingo, sentada em minha varanda, observando a rua tranquila e pensando em tudo que vivi, sinto uma gratidão estranha por aquele momento difícil no salão. Não gratidão pela dor ou pela humilhação, mas gratidão pela oportunidade de descobrir quem eu realmente era quando testada ao limite. Descobri que sou uma mulher que pode ser cruel quando necessário, mas prefere ser justa. Uma mulher que pode se defender sem destruir o outro. Uma mulher que aprendeu que amor próprio não é egoísmo. É pré-requisito para relacionamentos saudáveis. Eduarda ainda está aprendendo essas lições. Pedro também. E eu? Eu continuo aprendendo, como todos nós, mas agora com a certeza de que não preciso esconder quem sou para ser amada. As pessoas que merecem estar na minha vida vão me amar pela mulher que sou, não pela versão diminuída que eu fingia ser para não ameaçar ninguém. Às vezes, o maior ato de coragem não é enfrentar o mundo lá fora. É parar de fugir de quem somos por dentro. É permitir que nossa luz brilhe, mesmo que incomode quem prefere nos ver na escuridão. E se alguém disser que isso é ser metida? Bem, talvez seja mesmo. Talvez seja a hora de nos metermos a ser quem realmente somos, sem pedir licença para existir plenamente. Afinal, a vida é curta demais para gastá-la sendo uma versão apagada de nós mesmas, só para fazer outros se sentirem mais confortáveis com suas próprias inseguranças.